Lua, em qual fase tua eu juro eterno amor? Qual é o teu segredo? Lá vai o sol se pôr. O que a lua tem a ver com esse tema de hoje? Já vamos falar sobre a lua. Mas por que meditação é importante na nossa vida? Para termos uma vida simples, tranquila, sem estresse. O mundo é caótico. O mundo é tenso. Como é que você quer que eu acredite que eu possa viver sem estresse? Viver na simplicidade. Tipo assim, me dedicar exclusivamente à música e à cultura zen. É preciso uma simplicidade para chegar nesse ponto. É preciso entender uma coisa profunda que acontece no vai e vem da vida cotidiana e conseguir entrar na dança da vida. Meditação. Foi a meditação que sempre me fez entrar nesse ritmo, mesmo sem eu perceber. Foi assim que aconteceu desde criança. Eu gostava muito de ficar quieto no jardim, experimentando aquelas sensações. Eu não fazia ideia do que era meditação. Eu descobri por outros caminhos. Eu relembrei, me parece, aquilo que eu já praticava em algumas outras casinhas desta amarelinha de escadaria que é a vida. Idas e vidas, tentando encontrar alguma filosofia. O mundo pode ser caótico, problemático, em pé de guerra o tempo todo, mas você não se deixa enganar. A vida é simples, a vida é tranquila, como uma respiração. É isso. É a nossa natureza. A simplicidade é a nossa natureza. Você já viu com certeza um gato dormindo no sol? Aquilo que é a vida. Claro que a vida humana, ela tem mais circunstâncias e possibilidades em aberto do que a vida do fulano, do felino. A vida humana é uma constante evolução, é um fluxo interminável, infinito. É uma dança diferente, livre. Os passos são livres. Mesmo assim, existe um ponto nesta dança onde você realmente segue o ritmo correto da simplicidade da vida. O gato nasce e morre gato, mas o ser humano pode fazer da vida dele evoluções diferentes. Mas existe um ponto neste ritmo de evolução que você entra em sintonia com a dança da vida, o que a vida quer que você realmente manifeste, porque você é vida. Vamos embaralhar essas cartas e entender o jogo. Já dizia um velho mestre zen, a vida humana é um fluxo constante e não um conceito. A maioria das pessoas entende as coisas como conceitos, ideias. É assim que o nosso cérebro funciona, dando palavras, dando nome para tudo o que cerca. Todas as coisas têm um nome, isso é um conceito. Disso surge o dualismo. Eu aqui, o mundo ali, as coisas ali, somos separados. Existe o conceito das coisas. E assim a gente vai vivendo a vida. É a maneira normal de se viver. Mas o entendimento de que a vida humana é um complexo fluxo de acontecimentos é uma percepção mais profunda e que equivale à simplicidade de existir. O conceito são as culturas e a simplicidade é o Zen. Mais sobre cultura Zen, links na descrição. Livros, videoaulas, bate-papo e shows. Shows do Leandro Zen, isso mesmo. Antes de mais nada, eu sou um artista. Eu faço shows de música e imagens sincronizadas com as músicas.
show Dunas de Algodão, muito bonito. Leve para a sua cidade. É perfeitamente possível hoje. O mundo é nosso, com uma facilidade incrível de transporte, né? É um show simples, que pode ser tocado com piano, com banda. Dê uma conferida aqui na descrição, ou se não, deixe um comentário que eu lhe mando o link. Viver com conceitos é mais ou menos como viver com a planta de uma casa nas suas mãos, imaginando como vai ser a casa. Sonhando já com tudo que vai acontecer. Claro que a vida não é feita destes conceitos fantasiosos. Quando a gente resolve viver na prática, tudo é diferente. É aquela velha história, né? Do comunismo não se resolve na prática, não acontece na prática. É um dos exemplos, né, da planta, da expectativa, dos sonhos, dos conceitos de mundo. Agora, um exemplo muito interessante é o do papel pegando fogo. O que é o papel? E o que é o fogo? Você consegue unir as duas coisas como um fluxo de acontecimentos? Você consegue ver as coisas como uma só? A gente insiste em dizer o papel está pegando fogo. Mas em um determinado ponto de percepção, o fogo é o papel é o fogo. Ainda assim existe dualismo, né? A realidade de uma coisa só acontecendo, ela é muito difícil, para não dizer impossível, de perceber com os nossos sentidos, com o nosso cérebro, em sua função normal, de existência e sobrevivência. Mas é uma coisa só que está acontecendo. Tem outra história antiga zen. Agora sim vamos falar da lua. O mestre diz ao seu discípulo: você sabia que existem duas luas? Não, mestre, eu não sabia. Seu tonto. Então ele ficou 3 anos pensando: poxa vida, mas o que ele quis dizer com duas luas? Eu vejo a lua, só tem uma lua. E levava sempre uma bastonada na cabeça, que é a forma que os mestres zen têm de fazer você se ligar. Não é bem assim, mas é engraçado, né? Mas por que duas luas? Primeiro, porque você diz, eu vejo a lua. Então, já entraram dois conceitos, o da lua e o do eu. Eu e a lua, eu e o mundo, eu e as coisas. Tá vendo? O dualismo. O mestre quis incitar uma provocação sobre esta percepção superficial das coisas. É uma visão superficial das coisas. O ser humano consegue se aprofundar mais na percepção das coisas. Este é o caminho da simplicidade, da meditação e do encontro com a harmonia da dança da vida. Assim como o papel e o fogo estão dançando juntos, a lua e o eu estão dançando juntos. O mundo e o ser humano estão dançando juntos, não separados, juntos como uma coisa só. O mundo e o ser humano. É como se fosse o fogo acontecendo. Por que o ser humano? Por causa da percepção possível através do nosso cérebro biológico desenvolvido a ponto de apresentar-nos as portas da percepção mais profunda. Essa é a diferença entre nós e os felinos, e os gatinhos, e as coisinhas, e os bichinhos e tudo mais. Nós somos a evolução biológica máxima deste planeta, por assim dizer, que permite adentrar-nos no invisível das coisas, nesta percepção não dualista, na percepção monista. Ou seja, a diferença da visão do mundo como conceitos ou
como fluxo de acontecimentos. E a gente pode entender fluxo de acontecimentos como uma dança, uma pintura, uma música, uma obra de arte. A vida humana, uma obra de arte. Se você for capaz de entrar nesse clima, nessa vibe, quer gostamos disso ou não, quer entramos nessa vibe ou não, essa dança continua sempre acontecendo. A vida está acontecendo. Não é o eu que está acontecendo. Não é o nosso conceito de estarmos vivos. A vida está acontecendo enquanto a gente acha que o eu está acontecendo. Gostamos disso ou não, é a vida que está dançando. E entramos nessa dança ou não, essa dança vai continuar e dançar no ritmo que lhe bem entende, que a vida bem entende. É isso que significa. Os mestres antigos, Zen, também diziam essa frase: ver o mundo e ser visto pelo mundo. Quando você entra em harmonia com a vida, você vê o mundo e ao mesmo tempo ele te vê. Você vê a lua e a lua te vê. Está acontecendo uma dança, um intercâmbio entre você e a lua. Está queimando. A vida está acontecendo. Então, quando você vê isso, o mundo também te vê. E existe uma unidade. Essa unidade, resumidamente, os mestres chamam de Dharma. O nosso Dharma é aquilo que a vida quer da gente. Aqui que entra a meditação. Meditação é o papel pegando fogo. Que papel? O seu corpo e a sua mente. Você entrega o seu corpo e a sua mente. E ateia fogo. Não existe mais fogo, nem corpo, nem mente. Existe apenas o Dharma. O mundo te vê e você vê o mundo. Tem um texto antigo chamado Sutra de Lótus, um texto antigo budista. Eu escrevi aqui com as minhas palavras um trecho que exemplifica bem esse ponto. Dizem que há inúmeros seres que sofrem nesse mundo. Imagina, inúmeros seres humanos, talvez não humanos também. Todos eles sofrem. Todos eles estão em leve desconforto nesta vida física, de nascer e de morrer, e de adoecer, enfim. Há inúmeros seres que sofrem. Estes seres ouviram falar de um tal de observador das súplicas do mundo. Um bodhisattva, que seria tipo uma espécie de anjo da guarda, ou um arcanjo, sei lá, um cuidador, um observador das súplicas do mundo. Parece uma linguagem cristã, né? Existe um observador que atende às súplicas destes seres que sofrem. Muito bem. Só que estes seres, eles podem não acreditar nisso, porque mesmo eles sofrendo, esse tal de bodhisattva não faz nada, o sofrimento continua. No entanto, ver o mundo como sofrimento é conceito. Conceito. É apenas um conceito, o sofrimento, a análise das circunstâncias que parecem nos fazer sofrer. Quem sofre? O eu. O eu e a lua. Os conceitos geram sofrimento. Portanto, no momento em que você diz, por favor, Bodhisattva, vamos resolver este sofrimento? Por favor. Nesse momento, acontece o Dharma. Não precisa mais nada. A sua percepção de entender que vamos parar com isso agora, já
resolve o problema. Porque você se dispõe a compreender e resolver o problema do nascer e do morrer, do sofrer. Você decide. Essa decisão é meditação. Aí você se coloca nas posturas, nos exercícios de meditação que lhe forem cabíveis, e você se coloca à disposição de observar o mundo e ser observado por ele, pela primeira vez. E assim você vai fazer na prática, ao longo do resto da sua vida, porque você chegou à conclusão e percebeu que esta é a melhor forma, a única, de entrar em sintonia com a vida e entender todas esses BOs que você precisa entender para viver bem, melhor. Quando você vê o mundo profundamente, quando você vê a sua existência profundamente, você é capaz de ouvir o som essencial da vida. E ouvir o mundo com essa profundidade é agir corretamente. Naturalmente, você vai agir, você vai viver, conviver, se relacionar, falar, tocar piano, sei lá, qualquer coisa, de uma maneira espiritual, meditativa, em comunhão com o Dharma. A meditação é o por favor, Bodhisattva. Vamos resolver estes sofrimentos, mesmo sem entender intelectualmente o que é esse Dharma, porque em meditação, esse som da dança da vida não é compreensível intelectualmente. Ele é uma coisa mais profunda, mais elementar, que aconteceu antes mesmo do seu cérebro biológico surgir na evolução deste planeta. É uma coisa mais fundamental. Então este som, mesmo sem ser compreendido, vai guiar. Quando você vive à toa, sem ligar a mínima para som nenhum, tudo o que você faz não vale absolutamente nada para a sua evolução como um ser humano. Você vai se manter sempre na mesma ou até decair. Mas quando você vive procurando ouvir o som da sua natureza, aí você ascende ao nível dos bodhisattvas. Vamos compreender assim? Então, meditação importa sim. Sempre importou e sempre foi a verdadeira natureza de um ser humano. Até o próximo vídeo.